Com relação ao raio que o doutor comentou, na parte ocular, né, que dá mais catarata, então também é necessário que a pessoa use um óculos com boa proteção? Exato. Quando existe a orientação de cuidados com o sol, seja ele se proteger com um protetor, com roupas ou não se expor diretamente ao sol, está ali sempre óculos escuros. E tanto que hoje vem nos óculos, na lente, o V100, o V400, o V tanto, que é quão é capaz aquela lente filtrar a luz do sol. Agora, essa questão do vestimenta que o doutor falou também acaba sendo uma questão cultural aqui num país tropical, né? Exato. Porque, por um lado, é importante a pessoa se proteger, seja com guarda-chuva, com uma roupa, hoje com tecidos já com fator de proteção solar. Por outro lado, é um país quente. E no calor, a gente tenta usar o mínimo de roupa possível e roupas mais leves possíveis. Hoje, a tecnologia, por outro lado, ela caminhou bastante e nós temos hoje roupas já com protetor solar, 15, 30, 50, e que são leves e agradáveis de usar, ao contrário do que todo mundo imagina. São roupas bem agradáveis. E aí vale então a questão de um lenço, do chapéu, que também não é um hábito do brasileiro, né? Principalmente em São Paulo, digamos assim. Se for uma cidade litorânea, até é mais comum, mas na capital é difícil a gente ver. Pois é um hábito de país tropical, né, equatorial, que deveria ser usar protetor solar, tem a sua elegância e beleza no uso dos chapéus, mas não existe o hábito. Isso é realmente uma pena grande. Tem o boné, mas o boné a gente só vai ter a proteção da calva, para quem é calva, e a testa. Nem o nariz o boné consegue proteger. Agora, doutor, como fica essa questão da beleza, principalmente da pele morena, a mulher que gosta de chamar atenção, né? Que é realmente bonita uma pele bronzeada, na verdade? Na verdade, todos os conceitos de beleza são culturais, na grande maioria das vezes. Então, culturalmente, o bronzeado se tornou bonito. O que há alguns séculos atrás era uma coisa muito feia, porque mostrava que aquela pessoa era trabalhadora, né, e a nobreza não tomava sol, era muito branca. Com o passar do tempo, esses conceitos mudaram. Então, na década de 70, 80, que pegou mesmo essa marca, literalmente uma marca do bronzeado, isso ainda está impregnado no conceito de beleza. E que as pessoas acham bonito o bronzear. De qualquer maneira, belo ou não, a gente não pode esquecer que o ultravioleta, o sol, o bronzeamento, junto com essa beleza, é uma beleza momentânea. Bronzeia agora, adquire essa beleza agora, e depois, nessa área que tomou sol, vem a flacidez, vem as manchas, vem as rugas, a perda do viço, aquele rosto já com aquelas rugas mais profundas, sulcadas. E hoje a gente sabe que o tabagismo está assim também trabalhando para esse prejuízo da qualidade da pele. E então a gente ganha, entre aspas, hoje e paga o preço depois. Tanto que, por que o câncer vem nas pessoas de 40, 50 anos? Porque são aquelas pessoas que tomaram sol na juventude e o sol ele leva os seus 10, 20, 30 anos para mostrar o efeito. Tanto que a gente vê às vezes na mídia aqueles gêmeos que um trabalhou na vida com sol e o outro não. E um parece sempre 10, 20, 30 anos mais velho que o outro. Então, assim, o comportamento de exposição solar nem sempre ele é associado à genética. A pessoa tinha uma genética boa para ter uma pele de boa qualidade, mas se expôs ao sol e teve ali todos os seus danos. Eu acho que esse dano da beleza, ele é, como eu disse, ele é temporário. Você ganha agora e perde depois. Quem não tomou tanto sol, socialmente falando, perde um pouco por ser sempre branquinho demais. Mas, por outro lado, lá daqui 20, 30 anos, chega nos seus 50, 60 anos com uma pele muito bonita. Então, vale a pena pensar a curto, médio e longo prazo, sim. Ainda tem aquela questão das pessoas que têm consciência do poder maléfico da exposição solar, mas ainda assim
querem tomar o sol, querem, né, se expor e ficar com a pele mais bronzeada. Como eu disse, o conceito existe. Todo mundo sabe do malefício do sol e todo mundo quer se expor a ele, quer pegar o seu bronzeadinho. É um hábito muito comum do paulistano, que tem o feriado, desce lá, toma os 3 dias de sol ininterruptamente, volta para São Paulo todo vermelho, ardido, queimado, manchado, e depois corre para o consultório, que é um outro hábito comum. Dezembro, janeiro, fevereiro, os nossos pacientes da dermatologia somem. Passa o carnaval, a Páscoa, volta todo mundo desesperado, porque manchou, porque a pele queimou, fez uma cicatriz, isso, aquilo, e tenta correr atrás do prejuízo, que é sempre mais difícil tratar e mais caro tratar do que prevenir. Doutor, a questão de aplicação do filtro solar, para quem está no litoral, está na praia, qual é a indicação para passar esse filtro? Quando nós falamos das grandes exposições solares, sejam elas piscina, praia, clube, churrasco, campo, não importa. Toda vez que nós vamos nos expor ao sol, é muito importante. É tudo isso que a gente fala de proteção. Né? Roupas, chapéus, guarda-sóis e o uso do protetor solar. Nessa fase de exposição solar, qual é a recomendação que deve ser feita? Nessa fase, nós temos que considerar algumas coisas a mais. Suor, areia, entrar e sair da água. Então, o protetor solar de 4 horas, ele perde seu efeito mais rápido. Então, nós recomendamos aumentar o fator solar, de proteção solar, e também aumentar a frequência. Então, aumentar a frequência para cada 2 horas ou toda vez que sair da água. Uma curiosidade, existe por acaso algum alimento, alguma fruta, alguma coisa que ajude nessa proteção solar? Não existe nenhum alimento comprovado cientificamente que possa beneficiar aumentar a proteção solar. Por outro lado, existem alguns alimentos que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o limão, a laranja, as frutas cítricas. Não pelo fato da ingestão, mas por aquele sumo ácido e oleoso que nós fazemos uma caipirinha, um suco de laranja, e essa área exposta ao sol, ela vai manchar. É conhecida como fitofotodermatose, que é a reação dessas substâncias ativadas pela luz que vão queimar a pele. E fez a caipirinha, vai na pia, lava a mão rapidinho e vai para o sol, vai queimar também. A lavagem tem que ser bem rigorosa e naquele dia e um dia depois a área não deve ser exposta à luz do sol, porque vai manchar. E ela não arde, né? É uma mancha, ela parece uma coisa escura, não é verdade? Ela não é que vai arder e você vai perceber que ali tem algum excesso do limão ou da laranja. Exato. Na verdade, esse é o grande problema, porque isso vai aparecendo muito depois que você expôs ao sol. 1 dia, 2 dias depois. E aí você começa a ver, se for uma exposição muito intensa, vai queimar. Vai ficar vermelho, vai arder, pode até formar bolha, o que não é difícil. Mas muitas vezes a pessoa só percebe dias depois do vermelho e depois da mancha acastanhada que fica no lugar. O abacaxi também mancha? Também pode manchar. E essa mancha demora para sair? Ela costuma levar entre 2 a 6 meses para desaparecer. Isso passando pomadinha, tomando medicamento? Então, passando pomada e usando protetor solar, ela costuma demorar menos, mas pode acontecer sim. Agora, uma pergunta polêmica sobre bronzeamento artificial. É prejudicial? Pode-se fazer? Não pode? O que o doutor tem para falar sobre isso? O bronzeamento artificial, ele, como o próprio nome diz, é uma maneira artificial de você se bronzear, geralmente através de câmaras de autobronzeamento, onde a pessoa é exposta a uma quantidade de raios ultravioleta muito além daquilo que a gente encontra na natureza. Por isso que o bronzeamento artificial ele faz um ganho rápido de cor. Só que faz também
com que a pele receba uma quantidade maior de ultravioleta na pele e um dano solar maior. Então, cada sessão de bronzeamento artificial aumenta, em média, 30 vezes mais o risco do câncer de pele. Então, o ultravioleta pelas câmaras artificiais fazem mal, sim. E sempre tem o ultravioleta nas câmeras artificiais? Sim, é um mecanismo de bronzeamento. Não é tem. Através dos raios ultravioleta. E ainda nos dias de hoje, com toda essa atenção e que as pessoas têm falado, esses alertas, as pessoas costumam ainda utilizar esse recurso? Hoje, felizmente, nós temos uma consciência maior da população. Hoje, como eu disse, as pessoas sabem. Às vezes, o que falta é o balanço, o equilíbrio do bom senso entre o ganho e a perda. Então, a vaidade no momento e o prejuízo mais para frente, seja com o envelhecimento da pele precoce, seja com o surgimento de um novo câncer de pele. Agora a gente pode falar um pouquinho dos tipos, então, doutor, dos cânceres de pele? Vamos lá. Existem 3 tipos principais de câncer de pele. 80 e 85% dos casos, o câncer mais comum é o carcinoma basocelular. Depois é seguido em torno de 10%, 15% dos casos pelo carcinoma espinocelular. E os 3% de casos, apesar de ser estatisticamente um número pequeno, é um tumor muito agressivo e inclemente que se chama melanoma. No caso do basocelular, como ele se apresenta? O carcinoma basocelular é o câncer mais comum do ser humano. Se nós somarmos todos os outros cânceres, bexiga, pulmão, mama, intestino, sistema nervoso, se nós somarmos todos eles, só o carcinoma basocelular em números é maior que todo mundo. É um câncer também causado pelo sol, como todos os outros, e induzido, né, pelo sol, e que tende a aparecer como bolinha. Geralmente o paciente chega, doutor, foi uma bolinha que apareceu no meu rosto, no meu ombro, no meu nariz, que aumenta de tamanho, não cicatriza, às vezes sangra, às vezes parece que está melhorando, mas ele volta de novo. Ou parece uma espinha, mas é uma espinha que não vai embora. Então essa é a queixa principal do paciente quando chega ao nosso consultório. É uma lesão que aparece e que não vai embora e muitas vezes sangra. E qual é o exame que é feito para saber se isso é um tipo de câncer ou não? O diagnóstico do câncer de pele basicamente é clínico. O dermatologista ele recebe o seu tratamento de longos anos justamente para poder olhar no meio daquela situação da pele e reconhecer o que é um câncer e o que não é um câncer. E no caso deste basocelular, como é feito o tratamento? Ele é mais simples, um tratamento mais simples? Todo câncer, quanto mais cedo ele é diagnosticado, menor o tratamento, né? Menor a abordagem, mais fácil ele é de ser tratado. Quanto mais a pessoa adia, muitas vezes por medo, ou como eu vou ficar, né? Como vai ficar essa cicatriz, maior o dano, maior a cicatriz, maior o impacto na saúde dele. A mesma coisa acontece com o espinocelular? Geralmente o que diferencia um do outro é assim, o carcinoma basocelular ele é localmente destrutivo. O que significa isso? Ele costuma destruir tudo que está no entorno dele. O carcinoma espinocelular ele já é um tumor que ele destrói o que tem em torno, tanto nas margens quanto na profundidade, e também tem o seu risco de dar metástases. Metástase é o fenômeno do descolamento de células do câncer daquele lugar original e acometer outros órgãos, como os gânglios, o pulmão, o cérebro, o fígado e outras estruturas. No caso, quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco para o câncer de pele? Existe o risco, o grupo de risco para o desenvolvimento do câncer de pele compromete aqueles indivíduos
de pele muito clara, olhos claros e cabelos claros. Pessoas ruivas têm um risco muito grande de desenvolvimento do carcinoma basocelular e espinocelular, assim como também do melanoma. Pessoas que se expuseram muito ao sol durante a vida. E existe também o comportamento genético, biológico de cada pessoa, que favorece mais ou menos o desenvolvimento dos tumores de pele. As pessoas que têm muita sarda, isso pode se transformar? Sim, eu sempre falo que aquela pessoa sardenta, sardentinha, enferrujadinha, né? O ruivo, por isso que eu falei do ruivo. Toda pele sardenta é uma pele que se mostra incompetente à proteção adequada ao câncer de pele. Então, pessoas sardentas têm que ter um risco redobrado, as pessoas sardentas têm que ter cuidados redobrados, porque são pessoas com risco maior ao desenvolvimento do câncer de pele. No caso desse grupo, dessas pessoas, como é que elas podem perceber que tem alguma coisa acontecendo errada? Geralmente, o que nós recomendamos é sempre observar lesões que apareceram na pele e que a pessoa não tinha e que apareceram. São lesões que aparecem e que não vão embora, continuam aumentando, muitas vezes começam a sangrar. Outra característica muito comum do câncer de pele é aquela pinta que apareceu e que a pessoa não tinha e que começa a aumentar de tamanho, sangrar, mudar de cor. Ou muitas vezes aquela pinta que a pessoa já tinha e que começa a mudar de cor, tamanho, aspecto e sangrar. Essas são as dicas que nós damos para aquelas pessoas que observam isso na sua pele. Apareceu isso, procure o seu dermatologista. No caso, mudar de cor, que o doutor falou, qual é a cor no caso, quando ela é um carcinoma? No caso, os tumores, as pintas que mudam de cor geralmente evoluem, ou estão evoluindo, ou já são um melanoma. No caso do melanoma, o que diferencia uma pinta para um melanoma? Uma pinta simples, comum, como todos nós temos. O que a gente tem que observar nesse tipo de situação são então as pintas que aumentam de tamanho, mudam de cor, perdem aquela regularidade da sua borda, que era uma pinta redondinha, e diâmetro maior de 6 milímetros, e que aquela cor marronzinha que a paciente sempre teve, começa vários tons de marrom, indo para o enegrecido, azulado, avermelhado. Didaticamente, nós falamos em A, B, C, D e E do melanoma, que é A, de assimetria, aquela pinta que era redondinha e que não é mais. B, as bordas, que eram bordas bem delimitadas, costumam se tornar bordas irregulares. C, de cor, várias cores, em vez de uma cor ou duas cores só. D, diâmetro, de 6 ou mais milímetros. E E, espessura. E a pessoa não sente nenhum tipo de dor, é isso? Ou sente? Isso é muito importante. Câncer não dá sintoma, geralmente. Câncer de pele, especialmente, a pessoa não sente nada. Então, não espere doer, coçar ou sentir alguma coisa. Não. Percebeu que existe uma lesão desse aspecto, já procure o seu dermatologista. E uma coisa importante, doutor. Quais são as regiões assim que mais aparecem essas manchas? Geralmente, as regiões mais afetadas pelo câncer de pele são aquelas áreas onde a pele foi mais exposta ao sol. Então, face, calva, nos indivíduos calvos, né, o couro cabeludo, orelha, ombros, mãos e braços e pernas. Isso no caso dos carcinomas. No caso do melanoma, geralmente tronco, então colo e costas, e pernas são as áreas que o melanoma mais acomete.